Boa noite, amigos e familiares do Facebook. Estou aqui mais um dia, com a graça de Deus, com saúde, né? Vencendo essa batalha que estamos travando. E antes de começar, eu já quero deixar aqui os meus sentimentos, a minha solidariedade, o meu conforto, o meu abraço a todos os amigos, né, que perderam os seus entes queridos. Né? Eu tive notícia hoje de amigas que perderam familiares, enfim. Essa problemática está chegando cada vez mais próxima da gente, e isso realmente nos traz uma angústia, e eu falei até isso para ela, que a dor dela é a minha dor, o sofrimento dela é o meu sofrimento também. Eu acho que com tudo isso que nós estamos passando, é inadmissível a gente não prestar solidariedade e ter empatia com o sofrimento do outro, né? Graças a Deus não chegou na minha família, né? A minha família ainda está ilesa disso, mas eu tenho muitos amigos que estão sofrendo com isso. Então eu deixo aqui a minha solidariedade, os meus sentimentos e o meu abraço. Estou aqui com vocês mais essa noite para discutir os desafios da mulher no poder legislativo na construção de políticas públicas. Nós, mulheres, nem sempre tivemos direito ao voto, mas devido à mobilização social, hoje podemos votar. Durante muitos anos, as mulheres não podiam sequer ir à escola, nem trabalhar e muito menos exercer seus direitos políticos. Somente no início do século XX, as mulheres organizadas foram para as ruas pedir por esse direito. Somos uma democracia e todo o poder emana do povo. Nós, o povo, escolhemos representantes que vão levar nossos problemas e perspectivas para melhorar o bairro, a nossa cidade, o estado e o nosso país. Mas mesmo com toda essa estrutura democrática, percebemos que ainda nós, mulheres, estamos subrepresentadas. A subrepresentação é quando uma parcela da população não é representada pelos direitos instituídos. Essa situação ocorre ainda mesmo sabendo que nós, mulheres, correspondemos a 52% da população brasileira, ou seja, a cada 100 brasileiros, 52 são mulheres. Temos as cotas de gênero, que garantem a participação da mulher na política, e elas foram criadas para isso, mas na prática isso não acontece. Eu estou aqui nessa noite com duas super convidadas, inclusive nos bastidores eu conversei com a vereadora Elaine e falei que quando essa situação da pandemia é tão inusitada, né? Ao mesmo tempo, ela me distancia das pessoas que eu amo, dos meus amigos, dos meus familiares, que faz algum tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas nos dá a possibilidade de conhecer pessoas que eu jamais pensaria em conhecer, porque estão num outro espaço físico, numa outra cidade. Eu gostaria que se apresentasse agora. A primeira convidada é a vereadora Amarilis, né? Vê se eu pronunciei certo. Amarilis Ribeiro, de Leme. Boa noite, Amarilis. É um prazer ter você conosco. É um prazer conhecer você. Noite, Ana. Noite, Elaine. É um prazer muito grande com vocês. Já tive a oportunidade de estar da municipal de Arara. Estava acompanhando o esposo, mas eu já tive essa oportunidade há uns anos atrás. E é um prazer conhecer você também. Boa noite. É um prazer conhecer você, Amarilis. Agora, a vereadora Elaine Brabila, de Araras. Muito boa noite. Agradeço muito, professora Ana Cristina, pela oportunidade da gente estar podendo conversar, trocar umas ideias aqui. E muito prazer também te conhecer. Eu conhecia pelo nome a vereadora Marilis, e agora pessoalmente. É uma grande satisfação. O meu nome, então, é Elaine Brambila. Brambila. Mas eu fico mesmo lisonjeada, e é sempre muito bom a gente estar reunida para falar
um pouco daquilo que nos move, né? Nesse mês especial que nós estamos comemorando aqui, o mês da mulher, isso é uma iniciativa muito importante. Eu agradeço mesmo a oportunidade para a gente estar aqui manifestando e marcando o nosso território como tem que ser, né? A mulher ainda tem que lutar muito para conquistar. Nós estamos nesse processo ainda, infelizmente, de conquistar espaço. Mas eu falo que as mulheres, ao mesmo tempo que tudo é difícil para a gente, Deus nos deu essa capacidade de paciência, resiliência, insistência e, acima de tudo, força. Então, é por isso que nós estamos aqui. Muito boa noite. E a todos que estão nos acompanhando aqui. Já que a vereadora Elaine está com a palavra, eu gostaria que brevemente você falasse um pouco da sua trajetória política, como é que você chegou à vereança. Pois bem, eu sou formada, a minha primeira formação é na área da saúde. Eu sou biomédica, fiz biomedicina aqui em Araras mesmo, na primeira turma, e te confesso que desde criança eu vislumbrava isso, era a minha paixão, a área da saúde. E eu fui conhecer, porque na minha família nós éramos muito unidos, mas não se discutia política. Nós somos uma família, éramos, né, uma família formada pelos meus pais e 3 irmãs, e a gente não tinha esse hábito de discutir, de falar. Eu fui conhecer essa realidade na casa do meu futuro marido na época, e sempre me impressionou muito. Aliás, a minha sogra é viva até hoje, aos 101 anos, foi dela que eu fui tomar esse conhecimento, porque eles foram criados, uma família assim, muito grande, 7 filhos, mas eles foram criados dentro desse espírito, de acompanhar o que acontecia em torno na sua cidade, e a primeira campanha política que eu participei foi do meu cunhado, uma campanha muito família, muito pequenininha, mas aí que me despertou esse olhar. Então, em 2004, eu fui candidata a vereadora, fiquei suplente, não consegui, mas fiquei na suplência, foi uma experiência muito rica. Na época, o meu marido era candidato a prefeito, e eu saí, e quem me convenceu a sair foi a nossa presidente do partido, que me estimulou, e hoje eu sou muito grata a ela. 10 anos depois, isso foi 2004, 10 anos depois, eu saio novamente candidata a deputada. Aí já, eu digo assim, perguntaram para mim na época, nossa, mas que coragem que você tem, porque é assim, veja como que ainda a mulher, ela não é vista como alguém que participa, porque para mim mas foi um grande desafio. Infelizmente, não fiquei nem suplente, nada, mas tudo isso foi me acrescentando. A gente foi se envolvendo cada vez mais, e hoje, ano passado, participei de novo, e hoje estou como vereadora. Então, é tudo um processo. Eu acho que eu comparo a minha chegada na Câmara Municipal de Araras, hoje, com o mesmo processo que a mulher enfrenta dentro da política. Por isso que nas minhas palavras iniciais eu falei, a gente precisa de paciência e persistência. Então, enfim, hoje já na terceira idade, eu consigo concluir um sonho que eu vinha perseguindo há muito tempo atrás. Que história, hein, Elaine? Mas, e sabe o que foi muito importante também para mim? O que me trouxe hoje, o que me fez pleitear esse lugar na Câmara, eu ter participado quando ele foi prefeito por 2 mandatos, e eu tive uma atuação no Fundo Social de Solidariedade. Então, essa questão, assim, da saúde, que então eu achava que era o meu motivo de viver, eu vi que não. Tem todo um lado social, eu sempre me encantei muito com projetos, com idosos, com crianças,
e que essa era a oportunidade de eu poder, não só como voluntária, mas de uma maneira legal, né? Que Efetiva mesmo, né? efetiva, exatamente. Eu poderia dar essa minha contribuição por um outro ângulo e mais eficaz, eu acredito, né? Creio eu. Estou tentando, mas é uma honra muito grande eu poder estar ocupando hoje uma cadeira na nossa Câmara Municipal. É uma honra mesmo. Vereadora Marilis, eu também já ouvi falar também muito dela. Marilis é de Leme, né, Marilis? Você pode falar para quem está nos ouvindo um pouco da sua trajetória política? Sim, agora estou no meu terceiro mandato, mas achei interessante a fala de Elaine de entender que nós somos influenciadas por homens. Nós é esposo, cargo público, eu também tive meu pai foi o primeiro secretário negro do estado de São Paulo, no governo Quércia. Então, também tive essa influência dele muito forte. Mas eu entendo assim, eu vejo que hoje nós somos agentes de influência outras mulheres, a próxima geração. Elas já não vão ser influenciadas por homens que ocuparam cargos políticos, né? Mas elas vão ser influenciadas por mulheres que estão ocupando cargos políticos. Então, isso é muito rico para a geração futura. Então, eu tive essa influência do meu pai, depois em São Paulo, depois eu casei e vim para Leme, meu esposo é daqui. Meu esposo também sempre muito envolvido com política, com a sociedade, enfim. E no final eu vindo a estar participando vários tipos de movimentos deficientes. Você está fazendo eco. Está fazendo eco? Está fazendo um pouco, sim. Mas será que é do meu? Não, né? Eu acho, às vezes é um pouco, acho que do seu sinal, porque no meu não estava cortando. Você está com o celular? Fala um pouquinho mais próximo, que às vezes é isso também. Vou pôr mais. Vamos ver se melhorou. Melhorou? Deu uma melhorada assim no som. Ai, por conta dos negros, mulheres, por conta de tudo isso, a gente acabou vindo a se candidatar. E numa primeira eleição eu não entrei, entraria em resiliência, aquela importante resiliência que é inerente a nós mulheres, e depois disso vim uma segunda eleição, nessa eu tive grata satisfação de Deus, de poder entrar, e aí nesse terceiro Muito bem. Eu participei no último pleito, né, de 2020, foi a minha primeira eleição, eu não consegui entrar, e algumas pessoas me perguntaram por que eu estou fazendo essa série de lives com vereadoras eleitas. Ela falou, mas você não se elegeu, por que você faz com elas? Eu falei, porque eu acredito que temos que fortalecer umas às outras. Não é que eu não sentei na cadeira, eu não quero que nenhuma sente. Eu falei, a gente não pode ser inimiga uma da outra. É a sororidade que tanto a mulher fala, é nesse momento que a gente exerce. A gente tem que fortalecer quem está lá. Se é aqui em Jundiaí, é a Késia de Luca, que está na cadeira. Foi a única mulher no município de Jundiaí que entrou nessa última eleição. Então, nós temos que fortalecer o trabalho dela. Se ela tiver um mandato eficaz, eficiente, possivelmente não. A mulher vai ser vista, porque a gente ainda tem esse processo dentro da cidade de enxergar a mulher enquanto um ser político. Eu vejo que eu tive muita dificuldade no processo eleitoral de me colocar no espaço de fala mesmo. Né? Quando eu falava, olhava, nossa, mas ela fala, dava até a impressão que as pessoas se surpreendiam com o discurso que você fazia. Não é possível ser a pessoa. Como se mulher não pudesse debater e, enfim, refletir o processo político da cidade, melhorias para a cidade. E somos nós, mulheres, que usamos todos os serviços.
nós estamos na saúde, na educação, no transporte, né? Nós estamos em todos os espaços. Então, essa reflexão e esse processo de ocupar esse espaço que as lives nos dá é justamente fortalecer a imagem da mulher enquanto ser político. Nós temos condições, sim, de estar dentro do espaço. E não é, eu não voto em mulher porque ela é mulher. Eu voto em mulher porque ela tem pautas, eu voto em mulher porque ela tem projetos, eu voto em mulher porque ela trabalha, ela atua, ela é atuante. É isso que a gente vem mostrar com essas lives. Esse é o maior objetivo. Então, vamos começar perguntando para a Marilis. A Marilis, eu não sei vocês aí em Leme, mas aqui em Jundiaí eu percebo que a população, na sua grande maioria, ela tem um pouco de dificuldade de entender o que é um poder legislativo e qual é o papel do vereador. Se mistura um pouco com a questão do poder executivo, do prefeito, que é totalmente diferente. São poderes diferentes, funções diferentes. Então, eu percebia que no processo de campanha, isso para mim ficou muito evidente. Você poderia falar para quem está nos ouvindo? Antes de você responder, deixa eu mandar um beijo para a Pérola, do presidente do Conselho Municipal de Araras, que foi que indicou vocês. A Pérola é uma parceira incrível, amo de paixão, estou morrendo de saudade, não vejo a hora de te ver de novo, Pérola, pelo amor de Deus. Eu falei que eu vou para Araras, porque é uma cidade que eu fiquei muito instigada em conhecer, porque vocês elegeram 6 vereadoras, se eu não me engano, né? Sim, sim. Araras. É um processo muito diferente, um perfil totalmente diferente do que a gente viu nos outros municípios, né? A mulher aí está com uma força e eu quero ir até vocês para conhecer o trabalho de vocês, assim que isso for possível. Beijo, Pérola. Pode responder, Amarilis, desculpa. Realmente, existe essa dificuldade da população entender a função do vereador, diferente da função do executivo, e diferente de um assistente social, né? E eu acredito que nós, mulheres políticas, nós vamos mudando essa realidade. Por quê? Porque nós temos uma política diferenciada, né? A nossa política é uma política extremamente focada em oportunidade. Eu procuro, até dentro do meu partido, sou do PDT, Partido Tem de Esquerda, e é um partido que visa muito a questão da geração futura. A mulher tem muito isso. Quando a mulher faz política, ela pensa em futura. E o homem já é um pouco mais imediatista, né? Isso é próprio da natureza humana. Porque a mulher que gerou 9 meses, que tem aquela expectativa de ter o seu filho, é inerente à nossa natureza. Então, nós temos essa condicional de pensar na geração futura. E quando nós pensamos na cultura, nós buscamos mudar esse perfil de que o vereador é aquele que tem que conseguir a consulta, que tem que conseguir o remédio, que tem que dar a cesta. Essa não é a função do vereador, né? Essa função é a função do órgão da assistência social. A nossa função realmente é aquela inerente do legislativo. E, principalmente, a visão da mulher dentro do legislativo é ser base de apoio para o governo ou para a sociedade como um todo, dessa política de oportunidade. Quando você faz a política de oportunidade, você está fazendo com que a geração futura ela tenha reais que você está fazendo hoje. Você não fica naquela expectativa, preciso construir hoje e ver pronto. Não, o nosso olhar é diferente. Eu preciso colocar base sólida, estaca sólida, para que a sociedade de amanhã tenha condições de ser uma sociedade de fato melhor a partir de hoje. É a partir de hoje que se faz essa construção.
Vereadora Elaine, quer completar o pensamento da vereadora Marília? Sinta-se à vontade. É isso mesmo, nós temos uma cultura muito forte da população, são grandes desafios. Primeiro, no processo mesmo eleitoral, aquela questão, quanto mais você valoriza o voto, né, quando você vai pedir o voto para a pessoa e você valoriza, olha, pensa bem, escolhe bem, ainda existe uma grande parcela da população que encara assim, já que meu voto é tão valioso, o que você me dá em troca? Então, isso é um trabalho árduo para todos nós que, ora militando nos partidos políticos, ora participando mesmo do processo eleitoral, isso é uma grande luta. E exercendo um mandato, também essa questão de assistencialismo. Mas isso foi algo que foi tão explorado e ainda é, infelizmente, vergonhosamente, ainda é explorado, que cabe a nós todos tentar reverter isso daí. Não, o vereador, sim, ele é a voz daquela parcela que ele representa, ou ela é a voz de qualquer um cidadão, todos eles nós temos essa incumbência, mas, como a vereadora Maris colocou muito bem, o que importa é o que a semente que nós estamos plantando através de leis, né, sejam elas feitas por nós ou melhoradas, né, por cada um de nós, para que realmente isso seja tudo de forma de política pública. Nós estamos ajudando a implantar e melhorar cada vez mais a política pública. É isso que a Marilis falou. Isso vai ser benefício para nossas futuras gerações. Então, nós temos ainda esse embate. Enquanto trabalhamos, lutamos para fazer que as pessoas tenham esse entendimento. Mas é o nosso papel. Nós temos que estar lutando, porque as coisas estão acontecendo. Lenta, gradualmente, mas estão acontecendo. Sabe que assim, fazendo só um parênteses, eu sou um pouco debochada. Meu pai até ficava bravo comigo, porque eu debocho. Então, eu passei por algumas situações, inclusive, eu estava no mercado, no processo eleitoral mesmo, e um senhor me parou e me pediu uma dentadura. Ele falou, você é candidata. Eu vi a sua foto no carro, você é candidata, você me dá uma dentadura? Da hora, eu já olhei, eu falei assim, meu senhor, eu não tenho dentadura para dar para o senhor. Né? Expliquei o processo, a saúde, enfim, né? De como ele poderia adquirir a dentadura. E não convenci, porque ele achou que eu tinha que dar a dentadura para ele e tinha que ser naquele momento. Eu falei, meu senhor, olha, eu não tenho dentadura, porque eu expliquei o papel do vereador, eu falei, o papel do vereador, ele é de legislar, de criar leis, projetos de leis, enfim, de fiscalizar o poder executivo, verificar as contas, se está sendo aplicado da maneira correta, de acordo com a lei orçamentária, enfim, expliquei tudo isso e não, ele queria a bendita da dentadura. Eu falei, olha, meu senhor, o único dente que eu tenho são os meus. Para eu te fazer uma dentadura, eu vou ter que arrancar os meus dentes da boca e colar no senhor, porque os únicos dentes, eu não tenho como te dar uma dentadura. Aí a minha, então, assessora me cutucou, Ana Cristina, o que eu vou responder para ele? Eu já expliquei tudo como funciona o processo, o encaminhamento no setor da saúde, que é isso que ele tem que fazer. E pela saúde, né, que ele tem os direitos dele, vão verificar se realmente ele precisa dessa... Ele está falando dentadura, mas de repente não é nem dentadura. Né? E na cabeça dele era dentadura, não sei, né? Eu falei, eu não sou dentista. Eu falei, você tem que ir no posto de saúde, enfim. A gente encontra isso, eu encontrei pedindo poste, pedindo saco de cimento, e aí a gente vê que a população tem esse equívoco ainda, né? Isso é um resíduo, na verdade, da história. O papel do vereador, ele foi construído dessa forma. E a gente está nesse processo realmente de mudança, de entender, de entendimento da população do que realmente é o vereador, do que ele tem que fazer e do que a população tem que cobrar. Porque eu falei, agora, fica todo mundo reclamando.
o posto não funciona, isso não funciona, o tal serviço não funciona, não tem isso na cidade, mas no momento de você fazer o seu voto, às vezes você troca por uma dentadura, ou por um poste, não sei. A gente ainda, infelizmente, encontra isso, né? Vereadora Elaine, eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre a importância da participação da mulher nesse processo democrático das eleições, né? Queria que você explicasse um pouco essa cota de gênero que acontece dentro do processo eleitoral, que isso também não é muito entendido, né? As pessoas ainda enxergam enquanto um favor. Isso, para mim, não é favor, isso é uma questão histórica, né? Que às vezes algo histórico, assim como as cotas para os negros em cargos públicos, isso é uma reparação histórica, não é um favor que a sociedade está fazendo. Então, as cotas para referente à mulher no processo eleitoral não é um favor também. Na verdade, é uma questão de construção histórica e de não militar. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Pois bem, como a gente emenda, né, nesse assunto que nós estamos falando, eu digo que são heranças, mesmo essa questão das pessoas não entenderem, do eleitor ainda não entender direito que o voto dele não é para ser trocado, a mesma coisa aconteceu com a mulher. É uma história que nós carregamos essas heranças. No Brasil, a gente adquiriu o direito de votar só em 32. Isso foi lá um decreto do Getúlio Vargas na época. Mas veja bem, até hoje, a gente pode dizer que a partir de 2018, e que nós começamos a usufruir disso em 2020, então veja, de 1932 até bem recente, ainda essa questão vem sendo trabalhada muito lentamente. Então, nós adquirimos o voto tardiamente, o direito do voto tardiamente, a mulher. Esse voto ainda era atrelado assim, a mulher pode votar, porém, somente se ela for casada, ou seja, tinha uma série de restrições, né? Se o marido, né, se ela tiver a autorização do marido. Então, esse papel da mulher, sempre dependendo do homem, isso vai passando, e é muito lento. Quando, em 95, né, olha, vejam vocês, de 1932 até 1995, que aí veio essa lei de cotas, e veja, também foi assim, mais um estímulo internacional. Por isso, a importância, e sei que também que a nossa professora Ana Cristina é do Conselho da Mulher, não é isso mesmo, professora? Então, veja a importância. Essa iniciativa que foi criada, essa lei de cotas, e a princípio era só municipal ainda, pela então deputada Marta Suplicy, ela instituiu essa lei, mas também, assim, praticamente através de uma ação da conferência, foi a 4ª Conferência Mundial da Mulher, onde a própria ONU estimulava essas garantias, né, essas coisas, como que eles falam, propostas, como que é o termo que eles usam aqui, olha, uma resolução, ações afirmativas, quer dizer, nós vamos passar para coisas que realmente vão ser efetivadas. Então, essas cotas que surgiram a partir de 1995, a princípio 20, posteriormente 30, mas ainda eram muito burladas, porque era uma divisão, como só a partir de 97
é que foi feita umas leis, né, eleitorais efetivas, porque assim, não tinha nada escrito, não tinha nada legalizado, por isso a importância do papel do legislativo. A partir do momento que você faz leis, então elas vão sendo melhoradas e trabalhadas. Então, veja bem, começou lá em 32, e hoje, praticamente, nessas últimas eleições, é que foi feito, porque também não existe mais as coligações. Agora, essas cotas, que hoje funcionam 30% para a mulher, elas são garantidas assim, pelo partido, e não mais pela coligação. Porque até recentemente, na hora de fazer essa distribuição aí, era sempre dado um jeitinho de, mas não teve, não deu para preencher, mas então não tem importância. As cotas estavam aqui, só que não foram preenchidas. E às vezes as coligações muito grandes mascaravam um pouco isso. E isso foi criado justamente para garantir a presença da mulher. Apesar dessa cota de 30%, nós também lutávamos com aquela coisa assim, não, elas entram, mas só para preencher o número que a lei exige. Mas não era dado apoio, sabia que ela estava lá, não tinha condições nenhuma, às vezes, de competir, e o que é pior, na hora dos fundos partidários, muitos, e ainda a gente tem essas denúncias, que partidos acabavam desviando aquilo que era direito, como cota feminina, essas verbas, porque para tudo, as leis existem, né? Nós estamos lutando, por exemplo, para fazer as leis. Só que quando elas existem, também existe a necessidade delas serem efetivas, de você conseguir cumpri-las. Não é esse outro grande desafio? Então, tudo isso foi muito difícil. Eu acho que agora nós chegamos no patamar ideal. Então, existe a cota para as mulheres e existe também o incentivo do fundo partidário, que tem por garantia atingir. São 30% de cota para as mulheres, então 30% do fundo partidário vai ser destinado a elas. E por mais que ainda que tenham mesmo, infelizmente, partidos ou presidentes de partidos que queiram, às vezes, burlar isso, está ficando cada vez mais difícil, até porque a mulher está se tornando cada vez mais participante e tem que fazer as denúncias. Eu acho assim, uma mulher que se presta a esse serviço, olha, eu vou sair sim, mas só para colaborar, ou a minha verba, por exemplo, o fundo que vier para mim, eu deixo para o partido ou para aquele que tem chance de se eleger, ela não está tendo uma postura correta e ela está dificultando demais para todas as outras mulheres que querem realmente participar e efetivar, porque nós não precisamos ser tutoradas. A gente tem capacidade e, mais do que isso, temos a sensibilidade de saber aquilo que nós precisamos. Então, isso é importante e eu acho que nesse momento que a gente está aqui discutindo, é importante que quem está acompanhando a nossa live saiba disso. Cada mulher tem a responsabilidade de, como você mesma falou, participou do processo, professora Ana Cristina, não entrou, mas não é por causa disso que você desistiu, você está tomando esse posicionamento e divulgando a importância que é a mulher participar, seja com cargo, ou seja, nesse processo todo de firmar a nossa presença, seja em qualquer cuidado. Ainda tem gente que consegue falar aquela frase mais horrorosa do mundo, que o lugar de mulher é na cozinha. O lugar da mulher é onde ela se presta e gosta e quer participar. Se essa participação dela for na cozinha, muito que bem. Mas se ela gosta de política e quer dar sua contribuição como cidadã, é lá que ela tem que estar. Ok, vereadora Elaine. Vereadora Amarilis, quer completar algo nessa questão da cota de gênero no processo eleitoral?
Eu gostaria de completar da seguinte maneira: foi muito rico o que a vereadora nos trouxe, e aqui em Leme nós quisemos fazer diferente, né? O presidente do partido aqui é um homem, mas ele acreditou que o partido poderia ser 70% mulheres e 30% homens. Também. Nós saímos, então, com esse diferencial. Nós fomos 70% mulheres negras, na sua maioria, e 30% homens. E isso trouxe um diferencial muito grande, porque cada mulher, hoje, eu eleita, eu me sinto muito mais compromissada, porque eu sei que todas elas abriram mão do seu dia a dia, da sua história, elas correram muito, e foi uma construção, né? Então, eu entendo que o meu mandato não é meu, é um mandato do PDT, com certeza, mas é um mandato que vem com sabor diferenciado, porque vem com essa força da mulher, né? Nós tivemos homens valentes e que respeitaram estarem 30%. Olha que bacana, os 30% de homens que nós tivemos como candidatos respeitaram muito esse momento das mulheres estarem à frente, estarem com um número maior, estarem se colocando de uma forma diferenciada. E tudo isso vem através de um homem, que é o presidente do PDT aqui no meu município. Então, achei muito válido e eu me senti muito gratificada por estar nesse partido, dessa constituição que foi feita. Então, isso mostra que há mulheres que querem ser candidatas. Isso é muito importante. Que tem garra, que tem vontade. E que esse diferencial está crescendo. E nós vamos chegar num patamar que nós não vamos precisar fazer mais aquele convite. Olha, você pode vir aqui para poder completar o partido? Não, elas vão estar presentes para poder fazer o partido ser mais forte. Sim, o que a gente conversa muito dessa questão da paridade, né? Falo que não é uma disputa de gênero, né? Eu não estou disputando com o homem, não quero que o homem saia, não é uma disputa, não existe uma guerra de gêneros, mas sim uma ocupação de um espaço que é um direito. É tão somente isso. A mulher, ela contribui para a sociedade em todos os aspectos, né? Seja dentro de casa, na criação dos filhos, se assim ela optar, que o lugar dela é lá, ela também está fazendo o papel dela social, ela exerce cidadania, porque ela cuida de uma família, né? Ela cuida de filhos que vão ser futuros cidadãos. Então, ela também tem o papel dela de contribuição social. Ou fora de casa, tendo N atuações aí em diversas áreas de conhecimento que nós vemos. Enfim, a mulher, ela está em todos os espaços. Então, hoje eu estou me sentindo assim, super privilegiada. Primeiro porque na cidade de Araras, vocês tiveram uma representatividade muito grande dentro da Câmara Municipal. E agora saber essa questão de Leme, que nos trouxe esse quadro também inusitado também, que é a questão da cota inversa. Porque geralmente a gente entra com os 30% chorando lá, né? Para garantir. E Leme trouxe essa realidade tão diferente, que é essa cota inversa. Vocês estavam em 70% de mulheres e 30% de homens, e isso foi aceito no partido. E é um momento histórico para vocês, sim, e para quem está nos escutando, porque a questão da Câmara Municipal, enfim, do Poder Legislativo, do Executivo, enfim, do Parlamento, que seja, sempre foi um espaço de fala e de poder que foi criado para homens. Então, a ocupação por mulheres, existe um entrave aí histórico e que está estruturado na nossa sociedade, e de repente a gente vê e escutar no município que num partido houve 70% de mulheres e 30% de homens, e isso foi bem aceito por eles e foi trabalhado, é realmente de alegrar e que sirva de exemplo para quem está escutando os outros municípios, enfim.
Vereadora Amarilis, né? Em uma sociedade que a maioria são mulheres, eu disse no começo da live que nós somos 52%, né? Então, em cada 100, 52 são pessoas, 52 são mulheres. Por que você acredita que ainda são poucas as mulheres que ocupam cargos públicos? E quando a gente pode até ampliar essa questão dos cargos públicos e também não só no olhar referente à questão dos cargos políticos, né? De vereador, prefeito, governador, enfim, mas também nos cargos de gestão, dentro de secretarias, enfim, no espaço onde realmente as coisas acontecem, onde realmente, né, o poder se faz, né? E o que você acha o que acontece, né? Por que a gente vê tantas poucas mulheres ainda ocupando esses espaços? Então, vocês estão me escutando melhor agora? Agora sim. Eu coloquei o fone. Melhorou. É porque estava um pouco entrecortado. Isso, eu coloquei o fone para ficar melhor. O som estava entrecortado, ficou melhor. Que bom. Então, eu acredito que é um espaço, como você disse, é um espaço de poder. É um espaço que você consegue concretizar, consegue fazer. Então, é um espaço que tem que ser conquistado. Não vão nos dar esse espaço. Então, eu acredito que esse espaço já está sendo conquistado. É uma luta? É uma luta. Eu creio que a vereadora Elaine já está vendo esse tipo de confronto, né? Não é da forma como deveria ser. Nós temos que realmente nos impor, tem certas situações que nós temos que gritar, tem certas situações que a gente tem que se colocar mesmo, porque é um espaço a ser conquistado. Mas detalhe, o povo está gostando da atuação da mulher na política. E prova disso é que em Araras nós temos 6 mulheres vereadoras. Leme, nós temos 4 mulheres vereadoras. Então, em várias cidades, nós tivemos um aumento de mulheres ocupando cargos políticos. Isso demonstra que a população está aprovando o diferencial que a mulher traz ao fazer política. Eu costumo dizer que o que o homem já conquistou, ele conseguiu consolidar na política. Nós estamos na fase de consolidar aquilo que nós vamos conquistar, né? Então, nós estamos mostrando o que nós podemos fazer. Nós estamos mostrando o diferencial do olhar da mulher dentro da política. E a partir do momento que isso for consolidado, com certeza nós teremos uma vastidão de mulheres que vão estar dentro do poder e vão estar podendo exercer a gestão dentro daquilo que é prerrogativa do seu cargo, de uma forma que a sociedade vai ver os resultados. E a geração futura vai saber que foi uma mulher que fez aquilo. Vereadora Elaine, quer completar a resposta da vereadora Amarilis, né? Nessa questão de termos poucas mulheres, né, nos espaços públicos? Sim, exatamente isso. Nós precisamos, e para a mulher ainda é mais difícil, porque, como eu já falei, é cultural. Se os homens começaram a princípio era só o domínio masculino, porque a mulher sequer poderia votar, ela não poderia mesmo, por lei, ocupar um espaço, como não poderia, às vezes, em tal indústria, em tal emprego. Eu, como sou da área da saúde, até bem pouco tempo, era uma minoria de mulheres médicas. A partir do momento que ela começa a ocupar espaço, e as pessoas, a população de modo geral, vê que ela tem sucesso, a gente tem que ir provando no dia a dia que é possível. Então, é conquistar mesmo, mostrando o nosso trabalho, e para isso, cavando, às vezes, a duras penas esse espaço, porque se eu não tenho oportunidade de me mostrar, como que eu posso fazer?
mesmo lutando contra essa injustiça muito grande que ainda pesa, sabemos Deus ainda até quando vai pesar sobre nós, as mulheres, essa questão de exercendo os mesmos cargos em empresas, né? A gente fala isso em empresas. Ela exercendo o mesmo cargo, desempenhando a mesma função que o homem, ganha menos. Então, são coisas que a gente tem que lutar, e a melhor forma de nós lutarmos é realmente na política. Na política, porque é na política que tudo acontece, né? As leis, as normas são criadas dentro da política. Então, a partir do momento que cada vez mais a gente conseguir tomar esse espaço, nós vamos garantir para o nosso gênero essas conquistas, facilitar a vida, porque é o que eu falo, nós não precisamos ser tutoradas, e nós sabemos mais do que ninguém daquilo que precisamos. Na verdade, é luta por espaço. Só que o mundo hoje entende que nós temos tanta capacidade como o homem. Alguns trejeitos são diferentes e que nos capacitam, às vezes, melhor para esse ou para aquela função. Mas capacidade é igual, principalmente porque a mulher, ela tem um olhar mais voltado, ela tem a maior capacidade para ler, para se concentrar. Então, são coisas que, juntos, né, nós podemos fazer até muito melhor que homens, em espaços que eles achavam assim, porque a política até então era vista assim, como embate, como a nossa nobre vereadora aí acaba de falar, Marilis, nós ainda temos mas nós sabemos também, tanto o lado delicado, como na hora de brigar pelos nossos direitos, nós também sabemos nos impor. Então, tudo isso é uma questão de ir mostrando e firmando o nosso espaço. Só completando a resposta das vereadoras, né? Essa questão que fica muito evidente para a mulher é essa construção da nossa história mesmo. Quando a gente fala de tempo histórico, acho que por ser professora, eu sempre analiso essas questões, né? Quando você fala 1932, parece que está muito distante, né? Referente ao tempo histórico, 1932 é ontem. Então, o nosso direito de voto foi adquirido há muito pouco tempo. Não é tanto tempo. Perto de uma história toda da humanidade, você falar que uma mulher teve direito de voto em 1932 está muito perto da gente. Então, essa construção da nossa imagem, porque, na verdade, a mulher ela sempre foi projetada para essa questão de serviços domésticos, né? Enfim, de ser mãe, de ser esposa. Era esse o perfil, né? E há pouco tempo atrás, com o direito de voto, da luta de muitas mulheres por espaço dentro do mercado de trabalho, até pela própria subsistência das suas famílias, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres elas trabalham para manter a família, para ajudar na subsistência daquela família, enfim. Pela luta de todas essas mulheres que passaram ao longo da história, é que nós conseguimos chegar hoje, e em algumas realidades ainda a gente vê algumas diferenças, como Leme e Araras, e deve ter outros municípios também, que estão nesse processo de enxergar a mulher enquanto ser político, enquanto ser histórico, enquanto ser que tem habilidades e tem competências para ser vereadora, ou para ser engenheira, ou para ser mãe, ou para ser o que ela quiser. E isso não é independente do gênero, né? São habilidades e competências que o ser humano tem. Uns têm mais, outros têm menos. A gente olha dentro da sala de aula, a gente que é professora, a gente consegue enxergar algumas habilidades nas crianças, e a gente percebe que aquele tem um raciocínio lógico-matemático, o outro já é uma área mais de linguagem, o outro já é mais comunicação, enfim. Isso é individual, não é determinado pelo gênero. Vereadora Elaine, você poderia falar, então, depois de todos esses relatos que vocês duas nos deram, tão
bem realizados, né? Quais atos ou ações você acredita que poderia ser realizado e que aumentaria a representatividade da mulher na política? Na nossa cidade, especificamente, eu acho que é um marco histórico, e eu acredito que daqui para frente, nas próximas eleições, todas as mulheres já virão com mais garra e com mais expectativa, sabendo que pela primeira vez na história da cidade houve a maioria de mulheres. Nós temos também a vice-prefeita, que também é histórica, é a primeira vez no nosso município que nós temos uma mulher na vice-prefeitura. Ela que deve ter tido, acho que 3 mandatos, se eu não me engano, como vereadora. Então, eu acho assim que são exemplos assim, muito positivos, porque o que a gente fala aqui, a melhor contribuição que nós podemos dar é o exemplo. Tentar não desistir e, quando tem a oportunidade, mostrar o trabalho, mostrar a força e a capacidade que nós podemos ter quando conseguimos um objetivo. E então eu acho ainda que esse todo processo assim de cada partido também, que eu até cumprimento o seu partido, Amarilis, que vocês também deram um exemplo muito grande. Por quê? A mulher tem direito a 30%, nós vamos inverter isso. Então, assim, são ações que vão exemplificando e devem ser muito mesmo faladas e ampliadas para ver que se a cota é uma justiça de algo que está sendo assim, como bem a Ana Cristina falou, é um processo de maturação, de entendimento que as coisas estão mudando, mas nós temos que estar sempre dando bons exemplos. Então, aqui no nosso município, eu acredito que nós fizemos uma conquista que vai servir agora como, assim, um divisor de águas. Daqui para frente, nós vamos conseguir manter. Nós tivemos também outra conquista aqui na cidade, que foi uma presidente da Câmara. Foram, acho que na gestão no biênio 14 e 16. Também foi a primeira vez na história da cidade que uma vereadora, que chegou a ser a única, ela no primeiro mandato dela era a única mulher, depois de um espaço muito grande, que nós não tínhamos mais mulheres na Câmara. Ela veio, teve seu mandato, foi reeleita, e nesse seu segundo mandato foi escolhida como a presidente da Câmara. Eu acho aqui, nós estamos caminhando bem, eu vejo, na nossa cidade. Fiquei muito feliz de saber também a situação que eu não conhecia tão bem. 4 vereadoras em Leme também, eu acho que é uma grande conquista. Então, nós temos que ir assim, demonstrando, existe aí esse grupo de vereadoras do estado de São Paulo, essa troca de ideias sempre cresce, e a gente vai se fortalecendo dentro disso, para que mais mulheres se sintam empoderadas para participar do processo político. É assim que eu vejo. Vereadora Amarilis? Eu concordo plenamente com a vereadora Elaine, em todos os sentidos, em especial a questão do exemplo positivo. Que a partir do momento que a gente consegue dar esse exemplo, esse exemplo positivo mesmo, e ainda hoje eu recebi uma figurinha de alguma pessoa que me mandou, dizendo, olha, sempre tem alguém te vendo e te tendo como uma referência. Então, isso é muito bacana, porque nós acabamos sendo referência para alguém em todo o tempo. Então, a gente tem que ter muita consciência disso, de que nós estamos dentro de um patamar onde nós estamos construindo até
pelo aquilo que nós somos, né? Tem gente que vai olhar para nós, meninas, olha e fala assim, um dia eu quero ser vereadora, né? E é isso, assim como antigamente olhavam para nós olhamos para nossas professoras e falavam, eu quero ser professora, né? Eu olhava para o médico, eu quero ser uma médica. Então agora elas vão poder olhar para a vereadora e dizer, eu quero ser uma vereadora. Então isso vai depender muito da forma como nós vamos levar esses 3 anos e alguns outros meses aí à frente, fazendo sempre o exemplo positivo e uma construção firme na verdade, na justiça e na política, que é o bem comum, né? Exatamente, essa representatividade, eu acredito que essa visibilidade da mulher no espaço, ela é muito importante. Visto isso, foi uma cena, eu acho que vocês devem ter acompanhado, da vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala, que postaram uma foto, o pai da criança postou no momento que, acho que ela, eu não sei se foi na hora da cerimônia de posse, uma menina pequenininha olhando. Ela estava praticamente assim, quase entrando na televisão para olhar para a vice-presidente, né? E aí eles colocaram a frase como é importante as nossas meninas verem outras possibilidades de. Se a gente falar a minha geração, eu tenho 44 anos, não queria falar, mas já falei. Pronto, falei. Mas eu tenho cara de 18, não interessa. Bom, enfim. Eu nem vou falar a minha idade, então. Não vamos entrar Não vamos nessa entrar área que é complicada. Não vamos entrar nessa área. Mas, enfim, na minha época, ainda tinha resíduos, porque eu lembro disso. Porque tem algumas primas que não estudaram. E o meu pai e minha mãe, meu pai, eu falo que meu pai era um feminista, né? Meu pai sempre fala, não vai aprender a fazer serviço de casa, você vai estudar. Você tem que estudar, você tem que ter seu trabalho, você tem que ter seu emprego. Só que não era uma realidade com os meus pares. Eu tenho amigas que não eram isso, que foram estudar muito tempo depois, foi por necessidade mesmo, tipo, não estava conseguindo entrar dentro do mercado de trabalho, precisava fazer uma faculdade para conseguir um emprego, mas já estavam casadas, já estavam vivendo uma outra realidade. Enfim, eu percebo que esse processo de olhar e ver, né, ver a mulher dentro do espaço falando, né, essa ocupação no espaço de fala, essa representatividade, vai fazer com que as nossas meninas vejam as possibilidades. Eu fiz uma live logo no começo foi na primeira semana do mês de março, que era os desafios, os diferentes papéis, os diferentes contextos das mulheres. E tinha a Júlia, a mãe dela está até nos assistindo, a Juliana é muito amiga minha, ela tem 23 anos e ela teve gêmeos. Completou um aninho agora, dia 26. E ela optou por ser mãe. E você escutando a fala dessa menina, eu falo menina, né? Porque, né, dá para ser minha filha, eu falo menina, de 23 anos, falando do exercício da maternidade, foi emocionante, mas foi uma escolha dela. Ela falou assim: para o meu momento e o que eu quero cuidar dos meus filhos. E eu estou realizada assim. O que vai acontecer de para frente, se eu vou me arrepender ou não, isso o tempo vai dizer. Mas hoje eu não me arrependo. Mas isso foi uma escolha dela. A família apoiou para continuar estudando, trabalhar, enfim, para ter a vida dela. E ela tem uma família super parceira. Então ela está cuidando dos meninos porque ela quer, não porque ela não tem rede de apoio. Ela teria todos os apoios imaginários, de vô, de tia, de mãe, enfim. Ela tem uma rede muito forte. Mas essa foi uma opção dela. Né? Isso eu acho que tem que deixar bem claro hoje. E a gente eu enxergando a vereadora Elaine, eu enxergando a vereadora Marques, eu enxergando a Kézia aqui em Jundiaí, a Ana Júlia, que passou por aqui também, de Araras, né? Tantos nomes, a Natália de Presidente Prudente também que passou, a Ana Paula de Tupéva, a Kesley de Campo Limpo, a gente enxergar que existem mulheres ocupando esse espaço vai fazer com que as nossas meninas, elas também sejam projetadas para, né? Olha lá,
é uma opção. Eu posso tentar. É o meu espaço. Existe meu lugar lá naquele espaço, né? Eu posso estar naquele espaço. Eu devo estar naquele espaço, né? Independente da onde ela quiser, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, né? Não é assim que a gente fala? Isso. E inclusive em relação à troca de experiência, né? Você estava falando dessa jovem mãe que está se dedicando a ser mãe, está realizada assim. Eu também tive esse mesmo processo. Quando eu tive minha primeira filha, eu fiquei 2, 3 anos me dedicando a ela. E isso talvez foi isso que me deu força para poder agora estar fazendo todo esse trabalho e saber que minha filha estava super estruturada emocionalmente e tudo mais, para entender essa nova dinâmica. Então, é super válido essa questão. Inclusive, nós estamos vereadoras, mas nós somos mães, somos donas de casa, somos tudo, né? Que toda mulher é. E é muito interessante que a riqueza disso, que essa mãe está fazendo, na verdade, ela está investindo no futuro, né? E é isso, a política, quando nós estamos aqui assumindo uma cadeira, nós temos essa postura também de investir no futuro de uma geração. Olha que bacana, né? Eu acho que essa riqueza da mulher que é dotada por Deus, né? Porque nós temos esse poder de edificar, que o homem é inerente a nós. Nós somos edificadoras, né? Então, acho que essa riqueza que é inerente a nós, ela marca qualquer território e ela transforma qualquer território. Transforma o indivíduo, né? No caso, a mãe transformando uma criança e formatando essa criança para o futuro, e transforma uma sociedade, no caso, uma legisladora, formatando uma sociedade melhor. Eu acho isso divino. Sim, é fantástico de ver, né? Eu falo que ser mulher é um desafio diário, né? Diário. Principalmente quando você se coloca dentro do espaço político, né? O espaço de poder, o espaço de fala. E se ela é casada, ela envolve uma reconstrução do espaço onde ela está. Porque ela precisa ter um companheiro que realmente seja companheiro, né? Que as divisões sejam estabelecidas, vai cuidar do filho, vai pegar a criança na escola, vai não sei o quê, você fez mercado, que serve, porque a casa ela tem que continuar, a família tem que continuar, né? Com E eu certeza. acho interessante essa questão da vice-presidente. Ela fala muito do marido dela, que questionaram numa reportagem, porque ela fala falaram que o marido dela é um anônimo, né? Diminuindo, né? Tipo, você é vice-presidente e ele é um advogado de um escritório pequeno. E naquele momento ela já tomou a palavra, ela ficou assim indignada com o repórter e falou que ela falou: não, eu só cheguei à vice-presidência porque eu tive um companheiro. Porque foi lado a lado, porque existiam momentos que, de tanta pressão que eu achei que eu não ia suportar, e eu chegava em casa, você pensar que você tem que fazer tudo e eu não tinha que fazer porque ele estava lá, ele já tinha cuidado das meninas, já estava a janta pronta, ou eu chegava antes. Então, enfim, a gente olha tipo, a vice-presidenta, a gente acha que não tem problemas domésticos e familiares, como nós aqui. E ela apresentou as mesmas dificuldades que a mulher às vezes tem, porque o espaço de política envolve um tempo fora, externo, e eu vivenciei isso na eleição. Eu sou separada e não tenho filhos, então para mim, ok, qualquer horário é horário de. Mas para uma mulher que tem criança, enfim, se não tiver um companheiro que entenda que você vai se ausentar e que a casa tem que continuar, fica tudo muito difícil. Porque hoje esse papel de reconstrução da sociedade, da visão da mulher, ela também envolve também essa concepção dentro da casa, né? Onde o homem, sim, em alguns momentos, ele tem que ser parceiro e assumir porque a casa é dele também. E os filhos também são dele, não é só da mulher. Então, fazer dever, levar para a escola, dar banho, fazer comida, pôr roupa na máquina, enfim, toda a dinâmica de uma casa, isso é do casal, é da família. Né? E a gente vê que a gente está nesse processo ainda, e eu acredito que uma das dificuldades da mulher dentro do papel da política é justamente essa ausência
da casa em momentos, principalmente na questão do processo eleitoral, que é mais intenso, que você tem que se fazer presente, tem que estar nos espaços, enfim, vocês passaram por isso. A gente já está quase indo já para as considerações finais, a gente está indo para a última pergunta, parece que a gente está conversando faz mais 2 horas e só 1 horinha. Passa tudo tão rápido e é tão gostoso, parece que a gente já se conhece, né? Vereadora Elaine, frente a essas demandas da mulher, eu queria que você falasse qual o desafio no poder legislativo para a construção de políticas públicas para nós mulheres. E eu queria que você identificasse, se você já consegue identificar, qual o maior obstáculo que a mulher tem dentro da política. Nós, basicamente, eu vejo que as leis mais importantes para a proteção da mulher, a gente aqui não falamos ainda sobre a questão da violência contra a mulher, que é algo assim, que infelizmente nos assola de uma maneira ainda tão forte. Nós temos muitas mortes, muitos casos de violência, não só que chega ao extremo da morte, mas muitas violências que a mulher ainda sofre e que a gente precisa conquistar. Quando nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que foi uma lei de proteção muito importante. Entretanto, o que a gente vê? Que para essa lei funcionar, nós temos que ter todo um aparato para isso, certo? E hoje, apesar de a gente estar aqui falando de coisas assim tão, sobretudo Araras, eu citei exemplos maravilhosos da maioria de mulher na Câmara, de vice-prefeita e mesmo presidente da Câmara. Então, assim, apesar disso, nós tivemos, no início agora do mandato, foi feita uma reforma administrativa e assim, foi mandado para a nossa Câmara, numa sessão extraordinária, ou seja, pela urgência, uma reforma administrativa, que era necessário por conta de que houve mudanças, não pode mais ter cargos comissionados e tal, então, assim, uma adequação. Infelizmente, essa lei foi mandada para a gente, essa reforma, e embutida nessa reforma, como tinha muitos cargos, era alguma coisa assim extensa, e pelo fato de ser uma sessão extraordinária, acabou passando assim, batido até por algumas das nossas colegas, eu felizmente votei contra, mas fui voto vencido, nessa nova adequação aí do processo administrativo, né, da reforma administrativa, foi extinta a Coordenadoria das Mulheres. Nossa, que retrocesso! Foi. Então, vejam vocês, a gente Deus. falando de coisas tão positivas. Agora, e a Pérola, que a gente sabe, grande batalhadora, que é presidente do Conselho da Mulher, e que uma batalha que isso desde a época que eu era presidente lá do Fundo Social, da gestão do Brambila na época, era uma necessidade muito grande que infelizmente nós não conseguimos implantar, mas foi implantada nessa última gestão, que é a casa de acolhimento da mulher, porque tudo bem, tem a lei e tal. Agora, se essa mulher precisou ser separada, né, o marido não pode mais frequentar, ela sai da casa para não sofrer a violência, só que ela tem que ter toda uma rede de apoio, não é isso mesmo? Ela tem que ter um acolhimento, um lugar onde ficar. Nós temos a casa já, esse espaço físico, mas ele ainda não está funcionando, ele ainda não está efetivo. Então, vejam vocês, tanto que é o que agora nós estamos nos reunindo para tentar reverter isso. Porque a Coordenadoria da Mulher é algo assim, que vem de encontro para a gente ter
conquistas aí. A mulher, ela tem que ter o seu lugar de acolhimento, ela tem que ter todo um acompanhamento de psicólogo, uma estrutura também, você tem que ter renda, se essa mulher estiver desempregada também, por isso que às vezes ela estava lá sofrendo essa violência. Então, vejam que você, quando pensa que conquistou alguma coisa, você está vendo que ainda tem muita coisa a ser conquistada. Então, essa é a dificuldade. A gente ainda tem esse tipo de atitude que, infelizmente, acaba, como a Marilis falou, é um retrocesso numa coisa que vem sendo assim, que era avanços, a lei existe. Como é que nós vamos aplicar? Tem toda essa estruturação que a gente precisa ainda conquistar. E hoje, para nossa tristeza, essa coordenadoria, que é uma ferramenta muito importante junto ao Conselho das Mulheres. Nossa. E vamos agora lutar para restabelecer. Exatamente, a coordenadoria, ela exerce um papel fundamental dentro das políticas públicas, né? Porque está dentro do poder executivo, né? Aqui em Jundiaí, nós temos só uma vereadora, né? Que é a Kézia de Luca, mas nós temos uma assessoria de políticas públicas para mulheres, que é exercida pela Penha Maria Camunhas, que exerce com muita eficiência, por sinal. Ela tem travado uma batalha muito grande, principalmente na implantação da rede integrada, né, articulada de atendimento à mulher. Ela tem tido um trabalho muito forte nesse sentido, né, com todas as dificuldades que o momento tem, né, por conta da pandemia, mas mesmo assim ela tem exercido esse papel fundamental no enfrentamento da violência contra a mulher, né, porque a gente sabe que, como você mesmo disse, vereadora, a Lei Maria da Penha, somente a Lei Maria da Penha, ela não garante essa efetivação desse enfrentamento. Cada município ele tem realidades diferentes, né? Tem situações diferentes. Então, Jundiaí tem um recorte X de um tipo de violência e o enfrentamento a essa violência se dá de uma forma X, que é através das políticas públicas, que aí tem o papel do legislativo e do executivo para realizar essa questão. E quando você pensa no município que tem aí realmente 6 vereadoras eleitas e extinguir uma coordenadoria da mulher, é preocupante, porque é como se você ficasse sem um braço, né? Dentro do executivo, que é onde as coisas também acontecem, aonde os atendimentos, onde as redes, elas são articuladas, a situação fica parada, né? Mas, enfim, eu acredito que a Pérola, conhecendo um pouco da Pérola que eu conheço, ela não vai ficar quieta, ela deve estar se movimentando já para que esse retrocesso seja revisto, porque realmente é inadmissível, né, isso acontecer. Né? Vereadora Mari, você gostaria de falar também um pouco também desse desafio do poder legislativo na construção de políticas públicas e identificar o seu maior obstáculo aí que você acredita aí na Câmara Municipal de Leme? Então, acho que o maior obstáculo é efetivar as políticas públicas, né? E eu fico super chateada com essa notícia, porque uma coordenadoria da mulher é um órgão vivo, né? É o órgão que vai fazer acontecer tudo. E como que não tem nem explicação, chega a doer na gente, porque tudo que... Eu quero parabenizar a vereadora Elaine, que esteve atenta a isso, se posicionou em relação a isso, e está articulando, né, porque é uma coisa assim que não pode perder o negócio, algo tão precioso, porque lá é que vai acontecer tudo, né? Nós aqui estamos lutando para nós termos um organismo que possa ser, dentro do executivo, ter essa função de gestacionar as políticas públicas para as mulheres, seja ela uma secretaria, uma coordenadoria, enfim, um órgão vivo que faça essa frente.
Então, eu fico muito triste com essa notícia. Entendo que seja revertido. Eu quero ter a notícia aqui em Leme que houve a reversão dessa grande perca, porque é uma perca não só para as mulheres, é uma perca para toda a sociedade, né? Muito grave, é muito grave. Nós estamos falando de capacitação de mulheres, nós estamos falando de tantas frentes que a mulher atua, precisa estar emancipada e sendo cuidada através das políticas públicas, e como que pode? Não. E eu entendo isso. Em cima disso, eu quero fazer a minha fala. Nós precisamos fazer com que políticas públicas sejam efetivadas, nós precisamos ter órgãos que façam isso com legitimidade, porque senão fica tudo muito vago, né? Uma secretaria faz um pouquinho aqui, a outra faz um pouquinho lá, não. E é dessa forma que tem que nascer as políticas públicas para as mulheres. Tem que ter um órgão que cuide disso, e através desse órgão, aí ramifique para todas as outras secretarias ou coordenadorias as políticas públicas. Então, é dessa forma que a situação das políticas públicas efetivas para as mulheres vão acontecer em todas as áreas da sociedade, com um órgão vivo, através de uma coordenadoria ou de uma secretaria. De outra forma, fica mutilado, não tem jeito. Isso vai até contra a própria Política Nacional de Enfrentamento à Violência, né, que já prevê essa própria política, ela prevê essa questão da rede de atendimento articulada, e se você não tem uma assessoria, uma coordenadoria que vá fazer justamente essa função de articular todos os setores, porque quando você fala de enfrentamento à violência, você não está falando só da saúde, você está falando da saúde, você está falando da segurança pública, você está falando do transporte, da assistência social. Então, é uma rede que ela tem que estar articulada e funcionando em todas as áreas. Então, se você não tem um carro-chefe, que seria essa coordenadoria, realmente para que as políticas públicas aconteçam, né? Para que realmente a legislação, a Lei Maria da Penha, ela seja aplicada do jeito que tem que ser aplicado, né? Sem os equívocos, né, que as pessoas acreditam ainda que a Lei Maria da Penha é simplesmente para criminalizar, e ela não veio só para isso. Ela tipifica os diferentes tipos de violência, ela prevê assistência, garantia de direitos. Então, fica aí a dica que a amplitude desse universo, o enfrentamento da política para enfrentamento da violência e os desafios que a mulher ela tem na construção dessas políticas, ele é muito grande. Quando a gente perde um braço, realmente é preocupante no sentido de como é que a gente vai fazer agora? Porque só o legislativo, porque vocês garantem, só o legislativo, ok, mas e o executivo? Nós temos que estar dentro de todos os espaços. Meninas, a gente já está com 1h20 de live, a gente já vai partir para as considerações finais. Eu quero dar a palavra para a vereadora, primeiro, a vereadora Elaine. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção, a oportunidade que você me deu de conhecer você, e espero, sinceramente, que nós nos conheçamos pessoalmente numa outra oportunidade. Se Deus quiser, isso tudo vai passar. E aí eu vou fazer uma visitinha em Araras para conhecer esse trabalho tão grandioso que vocês fazem. Já agradeço já a sua participação. Eu é que agradeço o convite, foi realmente uma oportunidade rica. Eu digo que eu estou aprendendo, né? É um universo novo para mim, e por mais interesse e a minha assessoria, que está me ajudando muito, mas eu sei que eu tenho muito a aprender. Então, essa conversa que nós estamos tendo agora, principalmente com a Marilis, que é uma pessoa que já é bastante experiente, a gente sabe da atuação dela um pouco à distância, mas a gente já conhece. Então, são oportunidades que eu tenho para ir enriquecendo, porque a gente quer, sim, a nossa grande responsabilidade é essa, é servir de exemplos para que esse futuro seja cada vez mais promissor
garanta tudo aquilo que a mulher ainda não conquistou. Então, essa questão que foi falada de família é realmente fundamental, e se às vezes a gente pondera um pouco, eu já tenho os filhos crescidos, eu tenho um casal de filhos, e a postura deles, o menino que eu digo, o caçula é historiador, então ele sempre gostou muito de política, sempre me incentivou. A menina já sempre foi mais assim, aquela um pouco reticente no sentido assim de se expor, sabe aquela coisa, nossa mãe, mas isso, como eu passei por um processo de saúde o ano passado, então ela sempre tinha um pouquinho de receio, porque será que isso ia me fazer bem? Agora, hoje eu vejo assim, os dois, principalmente ele, manda às vezes uma mensagenzinha, orgulho, mãe. Então, de alguma maneira, a gente está conseguindo, e isso veio dentro da família mesmo, é aquela questão assim, eu estou tentando contribuir, porque a gente não pode passar por essa vida, claro que eu sei que vou ter erros, agora eu ainda estou um pouco insegura, mas eu estou buscando, porque o dia que meu filho mandou essa mensagem, orgulho, mãe, porque ele estava assistindo uma sessão da Câmara, então isso é um incentivo muito grande. Apesar da minha idade, que podia por ter passado por um problema de saúde, eu disse, não, agora eu vou me cuidar. Mas esse me cuidar, o que me fez, inclusive, superar essas questões da saúde, foi justamente isso, ter um objetivo e poder contribuir para o meio onde a gente vive, eu acho que isso é mais forte que tudo. Então, é isso que me trouxe aqui, isso que nos trouxe na vida pública, é a busca do bem comum. Senão, a gente não pode estar bem. Esse é o meu entendimento. Eu nunca vou poder estar inteiramente bem se eu não, pelo menos, tentar melhorar alguma coisa para o meu semelhante. O bem comum. É isso. Vereadora Marilis, também quero te agradecer pela oportunidade que você deu, também foi super receptiva, para mim é uma honra, eu falo que é uma honra, eu aprendo muito quando a gente está nessa situação de live, é tão rico essas possibilidades, e você olhar outras realidades e pensar na sua e tentar projetar outras situações, né? Então, eu agradeço você também pela oportunidade que você me deu, pelo carinho, enfim, pela sua participação. Eu que agradeço, para mim é um privilégio estar com vocês. Ana Cristina, um prazer te conhecer, nossa vereadora, já fazendo a diferença, porque se você não estivesse lá pontuando essa questão, olha que perca nós teríamos na nossa cidade de Araras tão querida. Então, o orgulho que o seu filho sente é um orgulho legítimo, porque é dessa forma, pontuando coisas que aparentemente para alguns são pequenas, mas para nós sabemos que são grandes, grandes. Por quê? Porque elas têm um efeito na vida do ser humano, na vida de muitas mulheres. Então, é dessa forma que eu entendo também que a política tem que ser feita como missão, não como vaidade, não como um privilégio, mas como missão, como uma entrega, né? E quando a gente faz para o nosso próximo, a gente está fazendo para nós, porque, de certa maneira, reverte para nós, né? Em qualidade de vida, em saúde, né? Coisas que a gente não consegue buscar, coisas que vêm do alto, né? Porque, às vezes, a gente pensa assim, alguns podem pensar que quando eu falei em qualidade de vida, é ter uma casa, um carro. Não, não, não. Qualidade de vida é ter vida, né? Vida. E ter vida, muitas vezes, é você acordar, respirar, ter os seus filhos te respeitando, ter o seu esposo, ter seus amigos, poder sentar em algum lugar e ninguém falar assim, puxa vida, saí de fininho, olha quem está aí, né? Então, essa daí é algo assim que a gente vai construindo.
E quão bom essa construção, quão boa é essa construção, que Deus nos dê graça para que nós possamos continuar construindo em todas as áreas. Isso que você está fazendo, Ana, é uma construção, né? E é uma construção transformadora. Então, é dessa forma, eu aqui, você aí, Elaine lá, e nós fazendo, pontuando coisas boas, e dessa forma Deus vai vendo, e de alguma maneira Ele vai sempre nos agraciando. Agraciando a Elaine com uma saúde revitalizada, e agraciando nós também da mesma maneira, né? Porque é lindo que Deus dá quando a gente está podendo fazer algo, mas não por troca, porque de Deus a gente não precisa de troca, porque Ele é soberano, né? Mas é porque é a lei, e às vezes a gente quer fugir da lei daquilo que é a lei divina, né? É entregar para poder receber. Gente, eu nem queria terminar, porque tá tão gostoso, mas a hora já passou. Nós estamos com 1h25 de live. Eu quero agradecer as nossas convidadas, agradecer a cada um que entrou nessa live. Não vou falar porque apareceu tanto nome aqui. Tem muita gente de Araras, de Lemes, que fez colocações tanto para a vereadora Amarilis como para a vereadora Elaine. Quero agradecer a participação de vocês. Lembrando que amanhã, dia 25 de março, eu vou estar também aqui na minha página do Facebook. Eu sou Ana Cristina, só que eu vou estar discutindo desigualdade de gênero com eles. Eu estarei com 2 vereadores. O vereador Fauás, que é daqui de Jundiaí, e o vereador Edinho, de Poá. Amanhã, às 19h30. Quem não conseguiu assistir a live na íntegra, pegou só um pedacinho, mais tarde eu vou estar também colocando a live no meu canal do YouTube, Professora Ana Cristina Jundiaí SP. Curte lá, compartilha, vamos fazer viralizar as informações para mais mulheres. Gente, se cuidem, é momento da gente se cuidar, fiquem em casa, o máximo que vocês conseguirem, só saiam realmente se for necessário. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, meninas, um beijo. Um beijo, prazer enorme. O prazer foi todo meu, muito obrigada. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, muito obrigada. Saúde a todos. Amém.